Como eu falei, eu quero começar falando com você sobre essa divulgação do IPCA, que aconteceu já agora pela manhã, teve um aumento aí de 0,89%, veio aí acima de algumas, né, do que os analistas estavam esperando, pelo menos alguns. Qual que é a tua análise sobre esse crescimento? E as perspectivas também, claro, para a inflação para o próximo ano? Olha, a gente tem uma leitura de IPCA e de inflação bastante parecida com o Banco Central, né? Esse número veio um pouco acima, principalmente puxado por alimentos, alguma coisa de combustíveis também. Mas nos dados mais qualitativos, que o mercado chama que é o índice de difusão e os núcleos, eu acho que não veio tão ruim assim. Até porque a difusão do IPCA, que está um pouco mais alta nesse momento, ela tem que ser, que é o percentual de itens que estão subindo, né? Ela tem que ser interpretada sob a ótica de uma inflação que veio para baixo no primeiro semestre de 2020, né? Então é natural que numa recomposição de preços a gente tenha um percentual maior de preços aí, de itens, né, subindo, né? Porque a gente está tendo uma recomposição de uma inflação que foi mais baixa no primeiro semestre. Então, para mim, um pouco natural esse processo de a gente ter esse índice de difusão mais alto. Eu estou vendo que bastante gente do mercado está atenta a isso. E a nossa leitura é um pouco parecida com a do Banco Central. A gente acredita que está tendo um pouco de repasse de câmbio, a gente ainda está tendo essa pressão de alimentos, né? A gente está tendo uma retomada aí gradual aí na mobilidade, e isso deve exercer um pouco de pressão em serviços, que teve inflação bastante baixa aí no primeiro semestre. Agora, existe uma diferença entre a gente passar por um período de recomposição de preços, eventual repasse, né, cambial, de um processo estrutural de inflação mais alta, que eu acho que é difícil a gente imaginar isso sem uma desorganização fiscal ou com um hiato mais fechado, né? Um hiato do produto, né? Que é a diferença entre o PIB potencial e o PIB corrente. Como a gente tem um desemprego muito relevante, ainda uma capacidade ociosa relevante, e ainda estamos respeitando o teto e o fiscal, eu acho difícil uma desancoragem estrutural da inflação. Agora, se vier a acontecer, a gente está num sistema de metas, o Banco Central está atento a isso, a projeção de inflação do ano que vem, ainda que de IPCA, que a nossa está em 3,3, né? Ainda que tenha se beneficiado, entre aspas, da antecipação do reajuste de energia das bandeiras, né? Para 2020, ela era uma inflação que estava ainda no centro da meta, e agora tem uma folga aí, o Banco Central tem uma folga aí na nossa avaliação, uns 30, 40 bases em relação ao centro. Com o PIB do jeito que está, na nossa leitura, a taxa tem que permanecer estimulativa. E no momento que os modelos do Banco Central sinalizarem que a inflação chega no centro da meta ano que vem, ou eventualmente começa a ultrapassar o centro, o Banco Central pode começar a normalizar a taxa Selic para um patamar mais neutro, e esse é o sistema de metas, não tem nada de errado com isso. Tá? Mas a nossa leitura de inflação de curto prazo é que são pressões pontuais que em algum momento tendem a se desfazer no ano de 2021. Então você acredita hoje, claro, com certeza a expectativa grande é pela reunião do Copom, né? Você acredita então que não deve ter mais espaço aí para poder ser cortada a Selic, pelo menos nesse ano? Você acha que o Banco Central deve retomar aí uma decisão de alta só nas próximas reuniões? A nossa leitura é que não tem espaço para novos cortes, o Banco Central não deve cortar, mas a nossa visão, Débora, é que o Banco Central não vai ser necessário uma elevação de juros no futuro próximo, tá? Então, a gente não visualiza ele cortando, né? Acho que a probabilidade do corte é bastante menor, né? Não há nenhuma sinalização nessa direção. Agora, a gente acredita que ele não vai precisar subir tão cedo, tá? Vai entregar a inflação nesse ano acima do centro da meta, mas ainda dentro do teto, e não se consegue combater, obviamente, mais inflação desse ano com política monetária.
E para o ano que vem, a inflação está abaixo do centro da meta. Então, eu acho que ele vai usar esse espaço, vai monitorar, né, essa inflação para 2021 e para 2022, que é o horizonte relevante para a política monetária, mas a gente acredita que não vai ser necessário uma alta tão cedo, pelo menos nos próximos 6 meses, eventualmente até final de 2021 ele talvez não precise subir, ainda que a gente reconheça que o cenário de ele subir antes, né, talvez aí no meio do ano que vem tenha aumentado de probabilidade, tá? Mas o nosso cenário base da área da Quantitas, da área econômica da Quantitas, é a manutenção da taxa Selic em 2% até o final do ano que vem.